Olá, boa noite. Estamos reunidos aqui para mais uma comemoração do aniversário de 24 anos dos Samaritanos de Jesus. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma noite de palestras. E hoje nós teremos a participação do Ari Rangel, nosso querido companheiro, que sempre está conosco nos nossos meses de luz, e da Marina Ferri, também nossa grande amiga e companheira da Seara Espírita. Então, antes de mais nada, vamos fazer nossa oração. Então, convido a todos para pensarem em Jesus, para fecharem os olhos, para pensarem em coisas boas, para que as nossas energias possam alcançar os mais altos planos, para que possam ajudar os bons espíritos a iluminar, a intuir a nossa palestrante, o nosso companheiro Ari, para que seja uma excelente noite de estudo, de aprendizado, e que essas energias simbolizem o amor de Jesus nos envolvendo. Obrigada, mestre, por essa oportunidade. Obrigada, amigos espirituais. Que assim seja. E agora, nós convidamos nosso querido amigo Ari Rangel, que sempre está conosco, que gosta muito de falar que aqui é um pedacinho, né, do nosso lar, o nosso jardim, a nossa fonte. É sempre muito gostoso, um prazer, uma honra ter você conosco, Ari. E seja bem-vindo, que possa ser uma ótima harmonização para a nossa noite de estudos. Muito obrigado, boa noite a todos. É sempre uma alegria enorme participar deste mês de luz dos Samaritanos de Jesus, que tem se tornado assim um evento espírita na nossa cidade assim de grande relevância. Quero agradecer de coração o carinho e o convite que vocês nos fizeram. E eu costumo brincar sempre, né? Você falou aí, nós reconhecemos no jardim de vocês um pedacinho, um cantinho do nosso lar, porque a emoção é tamanha que a gente vê aquela cata, né? E se sente assim alguma parte do plano espiritual muito bom, sem contar as vibrações da casa de vocês. E também saudar a irmã Marina Ferri, que para nós espíritos pensa comentários, né? Divulgadora do Evangelho de Jesus, a luz da doutrina espírita. Então é um prazer enorme todas essas coisas aqui. A gente vai cantar uma música a princípio chamada Súplica de Jesus, do grupo Ânima, que na verdade é uma prece também, só que musicada. Convido a todos a comungarem desta prece. Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz, para aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações. Vem, Jesus. Ir ao teu encontro, queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez com a guerra.
afastar o mal da terra e acabar de vez com a guerra e caminharmos juntos rumo à ir ao teu encontro. Queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez com a guerra e caminhar juntos rumo à luz. Caminharmos juntos rumo à luz. Caminhemos todos rumo à luz, na presença sempre amiga do Mestre querido. Sabemos que Ele está comandando este planeta, embora nós tenhamos dificuldade às vezes de reconhecer isto, né? Mas nada está ao léu, Jesus está no comando, né? E agora a gente vai cantar uma música de nossa própria autoria. As canções espíritas, elas têm uma mensagem sempre otimista, edificante, que a gente deve lançar essas canções com as mensagens como se fossem assim parte do Evangelho mesmo. E o Evangelho de Jesus, no nosso entendimento, é uma mensagem de amor para toda a humanidade, uma mensagem de esperança, é uma mensagem de luz. É a boa nova. E a luz da doutrina espírita é a boa nova Rede Viva. Então essas músicas, essas canções que trazem o lume do Evangelho têm a capacidade de voar, como se elas tivessem asas. Então a ideia nossa foi esta, quando nós compusemos esta canção. Voa, canção. Quando o sol bem cedo chega e anuncia o dia novo em raiar, da minha janela eu sinto quanto a vida é bela e vibrante a pulsar. Elevo com todo o ardor minha gratidão ao bom Criador. E assim à luz dessa aurora eu sigo estrada fora em busca do amor. Voa, 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 canção. Voa, voa, canção. Leva um pouco dessa paz que a vida traz ao meu coração. Espalha com toda alegria essa melodia em forma de oração. Quando o sol está prum e diz que é meio-dia, eu volto a meditar. Faço minha oração e agradeço a Deus o pão em nosso lar. Penso naqueles irmãos que nada vão ter para se alimentar. Quando um vulto de criança me vem a lembrança, eu me ponho a chorar. Voa, 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 canção. Voa, 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 canção. Leva um pouco dessa paz que a vida traz ao meu coração. Espalha com toda alegria essa melodia em forma de oração.
De repente é tardezinha e a noite chega sem nem avisar. Olho para as estrelinhas e sem perceber começo a cantar. E eis que da escuridão radiante brilha uma nova canção, que adormeço e me transponho num bonito sonho lá pra imensidão. Voa, voa, voa canção. Voa, voa canção. Leva um pouco dessa paz que a vida traz ao meu coração. Espalha com toda alegria essa melodia em forma de oração. Em forma de oração. Voa canção. Muito obrigado uma vez mais pelo carinho. Que Deus continue iluminando a casa de vocês e que os nossos corações possam estar sempre entrelaçados nestes momentos tão preciosos de aprendizado e de reunião. Muito obrigado. Que Jesus nos abençoe a todos. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Ari, você não sabe das pessoas emocionadas aqui, chorando. Realmente é uma energia muito, muito boa, muito calma, muito perfeita para a nossa noite. É sempre muito, muito bom mesmo estar junto com você no nosso mês de luz. Muito obrigada, Ari. Eu que agradeço, viu? E agora, nós vamos dar continuidade ao nosso mês de luz, com o tema central, a ciência, as escolhas e a moral. E a Marina vai falar para a gente hoje sobre um tema muito atual, muito importante, da visão espírita, a pandemia na visão espírita, né, Marina? Então, nós agradecemos mais uma vez a sua presença, a sua participação, por ter aceitado o nosso convite, e que Jesus possa iluminá-la, que você sinta essas energias boas que estão nos envolvendo, para que seja muita luz espalhada através das suas palavras. A palavra é toda sua, Marina. Boa noite a todos. É uma alegria estarmos aqui participando de mais este mês de luz, que acontece todos os anos no mês de outubro, através do grupo de espírita de atendimento, os Samaritanos de Jesus. É muito bom nós podermos participar, embora nas condições atuais, não pessoalmente, mas virtualmente estamos aqui, graças a Deus, podendo cumprir também a nossa parte de vivência com os amigos. E esta noite em especial, e antes de tudo, eu gostaria muito de agradecer ao Ari essa música, as músicas que ele cantou, mas especialmente essa, que num convite a voar, nós precisamos disso mesmo, tirar os pés da terra e elevar um pouquinho o nosso padrão vibratório. E queria perguntar, porque eu não perguntei antecipadamente, o nosso tempo de palestra. Eu fiquei sem saber qual é o tempo que me está destinado. Eu gostaria que a Kátia ou o Flávio pudessem me dizer, porque senão a gente fica aqui a noite inteira, vocês sabem disso. Então, por favor, assim que puderem, me dê um retorno do tempo que nós teremos como compromisso. Marina, você pode falar de 50 a 1 hora, o tempo que você precisar, mas até 1 hora você Ok. Então eu fico mais tranquila. Obrigada. De nada. Bem, meus amigos, nós estamos aqui com esse tema central, ciência, as escolhas e a moral, e tudo que se refere à doutrina espírita
evidentemente, está dentro desse contexto de ciência e moral. Não tem como fugir disso. E nós, então, tivemos como proposta de tema a ser desenvolvido a pandemia na visão espírita. Precisaríamos, claro, recorrer, talvez, a uma fala registrada em A Gênese, capítulo 18, quando Kardec estuda as predições, talvez algo que nesses últimos dias, nós do meio espírita, estejamos ouvindo e vendo bastante, que é aquela frase que diz que são chegados os tempos marcados por Deus, em que grandes acontecimentos vão se dar para a regeneração da humanidade. Isso foi falado em A Gênese, 1868. Então, quando nós vemos já no século XIX, esta referência, os tempos já estavam chegados, aqueles tempos que foram marcados por Deus para grandes acontecimentos em favor da regeneração da humanidade. Então, nós temos, primeiramente, que nos manter no padrão de tranquilidade, entendendo que tudo o que daí para cá tem vindo em movimento com relação ao próprio planeta e os habitantes do planeta, tem uma supervisão, alguém está conduzindo tudo isso, supervisionando tudo isso, e tem uma função específica, que é trabalhar pela regeneração da humanidade. Acontece que nem sempre nós entendemos as coisas assim, especialmente se não nos dedicamos um tantinho mais ao estudo, à reflexão, que não sendo habitual, nos leva muitas vezes a ter pensamentos divergentes disso. Primeiro, muitos estariam entendendo que tudo que estamos vivendo, que esses grandes acontecimentos, e dentro desses grandes acontecimentos, nós vemos as catástrofes e todos os eventos, seria um castigo de Deus. Olha, nós estamos vivendo a pandemia, é Deus castigando a humanidade, porque a humanidade não tem jeito mesmo. Se nós pensarmos assim, é um castigo de Deus, nós estamos duvidando da sabedoria divina. Porque Deus é amor, Deus é perfeição, Deus é o criador de tudo. Tudo é harmonia na criação. Então, qualquer coisa que ocorra nesse aspecto de planeta, de movimentos, de novidades que surjam, está dentro dessa lei de harmonia. Então, não pode, quando nós pensamos um castigo de Deus, nós estamos duvidando dessa harmonia. Em Deus, tudo revela uma previdência que não se desmente nem nas menores quanto nas maiores coisas. Então, como duvidar da sabedoria e da grandeza de Deus diante dos eventos que nós vemos? Então, esse posicionamento, ao entendermos a harmonia do universo criado por Deus, e Deus, como a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, como diz o livro dos Espíritos, isso afasta de nós toda ideia de um capricho porque Deus quer castigar, porque Deus não está satisfeito. Isso é infantilidade do ser humano, pensar em Deus agindo por capricho, né? Isso não é inconciliável com a sabedoria divina, não se concilia com a definição que damos para Deus, ou como entendemos Deus, não é possível nós termos essa visualização. Já que entendemos, não é um castigo, está dentro de uma lei de harmonia, está fazendo parte de uma organização, então, o que é que nós podemos ver, ou como podemos observar todos esses eventos que estão acontecendo? Como simplesmente a lei de progresso. Aí sim, então estamos vivendo dentro de uma lei de progresso, que é parte das leis naturais, que estão lá na terceira parte do livro dos Espíritos. E dentro dessa lei de progresso, como é que nós vamos raciocinar, então? Se a nossa época está destinada à realização de certas coisas, é que estas coisas têm uma razão de ser na marcha do progresso. Então, o que acontece agora na Terra,
todos esses movimentos, tudo isso que nós vemos e que surge num repente, todas essas situações estavam previstas pela espiritualidade e ocorrem no momento certo para a marcha do conjunto. O conjunto é o planeta e seus habitantes. Então, ambos têm que seguir na lei de progresso. Tudo o que acontece é em favor desse crescimento. E como o tema central deste mês é ciência, as escolhas e a moral, e nós dissemos espiritismo é ciência, filosofia de consequências ético-morais e religiosas, então no aspecto da ciência, como o espiritismo vê esses acontecimentos? Kardec, vendo esse raciocínio, essa questão dos tempos que são chegados para, assim marcados por Deus, que era para grandes acontecimentos em favor da regeneração da humanidade, ele diz, posto isto, diremos que o nosso globo, como tudo que existe, está submetido, então, à lei do progresso, como vimos. Mas este progresso também, como vimos, acontece em duas frentes, a física e a moral. E aí nós vamos ver esse lado também da proposta do mês de luz, que é a questão da moral. Então, fisicamente, o nosso planeta vem sofrendo transformações dos elementos que o compõem. Na medida em que as coisas vão surgindo como necessidade e a condição de habitabilidade do planeta vai se estruturando de formas diferentes, componentes químicos, estruturas físicas vão surgindo, como aquela história da geração espontânea. Num determinado momento, aquilo que deve acontecer, estando o cenário pronto, vai acontecer. Nós poderíamos olhar isso na própria Bíblia, em Gênesis, o primeiro livro do Antigo Testamento, quando abrimos a primeira página, o primeiro versículo do primeiro capítulo, e está ali escrito, e Deus disse, haja luz, e a luz se fez. E a partir do momento da luz, que é, sim, a energia coagulada, então é o princípio da matéria para nós vamos ver nas sequências de visualizações ou de falas divinas ali registradas, a questão, faça-se o elemento árido, faça-se a água, façam-se os animais acima e abaixo das águas. Então, nós vemos que as coisas vão surgindo no planeta na medida em que o substrato imediatamente necessário se faz presente. Então, quando há uma compatibilidade, quando há uma possibilidade, o próximo passo é dado. Quer dizer, é isso que Kardec está falando, então, para nós, nessa evolução física do planeta. O planeta progride fisicamente através da transformação dos elementos que o compõem. Então, os elementos vão se reajustando, vão se organizando de forma diferente para atender à necessidade daquele momento. A ciência, então, tem comprovado e o tornaram sucessivamente habitável por seres cada vez mais aperfeiçoados. É uma beleza isso, porque quando nós vemos que, à medida que os seres, então seres orgânicos, os seres vegetais, animais e hominais, vão se aperfeiçoando nas estruturas necessárias à sua expressão de vida, o planeta vai dando a condição para ele dessa expressão, dessa possibilidade de estruturas de expressão. Moralmente, como é que, então, está ocorrendo esta evolução, esse progresso moral? Pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que o povoam. Porque, às vezes, nós olhamos a humanidade terrena e pensamos apenas naqueles que estão aqui encarnados, caminhando pela crosta. Alguns passeando, alguns trabalhando, e a vida correndo aqui na matéria. Mas nós esquecemos que
3 tantos a mais do que existe na crosta encarnada, é uma população da humanidade terrena que está desencarnada. São os homens desvestidos da carne, mas são os homens, são os seres humanos. E por conta disso, é que esse trabalho de depuração, e depurar é tirar a jaça, a sujeira, a imperfeição, aquilo que não é útil, o lixo emocional, intelectual, que os seres inteligentes da criação estão carregando consigo. Então, essa depuração, para que esse ser se torne algo bom, algo agradável, luz, se eleve, então ele precisa ir se depurando. E essa depuração ocorre entre encarnados e desencarnados que estão povoando. A vida não cessa. Mesmo no mundo espiritual, muitos estão trabalhando pela sua depuração, pela sua melhoria, a fim, então, de se tornarem criaturas moralmente mais elevadas. A humanidade, então, nos diz Kardec, progride pelo desenvolvimento da inteligência, do senso moral e do abrandamento dos costumes. Veja lá, os nossos costumes, que já foram costumes muito agressivos, muito rudes, esses nossos costumes vão se abrandando, vão se amansando e vão mudando. Quando nós falamos em moral, nós estamos falando em costumes, comportamentos que estamos levando. Então, é o abrandamento desse nosso jeito de ser. O progresso moral é nos tornar criaturas mais leves, mais aptas, mais iluminadas. Então, esses 2 progressos, eles vão se realizando paralelamente. A perfeição da habitação guarda uma relação direta com a perfeição do habitante. Na medida em que esse habitante vai se melhorando, o habitat também. E na medida que o habitat oferece condições melhores, os habitantes também vão aproveitar essa condição melhor. Então, ao mesmo tempo que o melhoramento do globo se opera sob a ação das forças materiais, os homens concorrem para isso pelos esforços de sua inteligência. Eles vão ajudar. Então, assim como o planeta vai melhorando as suas estruturas, a inteligência humana vai concorrendo para um desenvolvimento mais amplo e um aproveitamento melhor dessas estruturas. Então, o que a inteligência humana vai promovendo? Vai saneando as regiões insalubres do mundo, vai tornando mais fácil as comunicações e mais produtiva a Terra. A inteligência é para isso, para melhorarmos as regiões insalubres, aquelas difíceis de habitabilidade, para que os homens possam se esparramar por todos os cantos da Terra, muitos deles terão que ser trabalhados pela inteligência humana. Para que as comunicações fiquem mais fáceis, não hajam tantas barreiras entre as criaturas, hoje nós temos redes sociais que facilitam muito a nossa comunicação. E, sobretudo, que torne esta terra, solo, mais produtiva, que possa abastecer toda esta humanidade terrena. E isso compete, então, à inteligência humana. Mas nós vemos acontecer, claro, dentro desse movimento todo, dessa estrutura para o melhor, catástrofes ambientais. E temos registrado isso. Claro, Jesus já tinha dito que no final dos tempos haveria terremotos, maremotos, guerras de irmão contra irmãos, e falava de um tempo de condição humana para uma mudança desse tempo. Então, temos visto, sim, e ultimamente, terremotos, maremotos, ciclones, furacões, tempestades, enchentes, secas severas. Nós estamos aqui mesmo no Brasil atravessando um período muito grande sem chuvas, são secas severas. Nós vamos ter problema mais para frente
por conta das nossas represas que não estão recebendo água suficiente. Muitos locais aqui no Brasil já começaram o racionamento de água e de energia, porque uma coisa leva a outra. Então, nós vemos isso, vemos deslocamento das placas tectônicas, então, que vão produzindo também terremotos, deslocamento de geleiras, ataques de meteoros e meteoritos, nós temos visto caindo, mas isso, todo esse painel de movimentações abruptas e complicadas, e claro que com isso muitos perecem nessas movimentações, se nós analisarmos ao longo da formação do planeta e analisarmos ao longo da nossa própria existência, nesta encarnação, não precisamos nem ir muito longe, nós vamos ver que são cometimentos usuais, acontecem constantemente. Constantemente, nós estamos convivendo com isso, constantemente. Então, surgem os flagelos, os chamados flagelos destruidores, que, ligando a lei de destruição como uma necessidade à lei de progresso. É lei de destruição e lei de progresso caminhando juntas. Lá, já na feitura de O Livro dos Espíritos, nos idos de 1855, 56, para sair em 57, na questão 737, Kardec já questionava. Vejam que essas movimentações todas não são novidades, porque lá no século XIX, o próprio codificador questiona o mundo espiritual a respeito desses eventos, dizendo: com que fim Deus fere a humanidade por meio de flagelos destruidores? Porque, afinal, vem o terremoto, o maremoto, a nevasca, vem tsunami, e isso ceifa tantas vidas, causa tantos problemas locais. Com que finalidade Deus faz isso? Ferindo os seus filhos dessa forma? E os espíritos responderam: para fazer a humanidade progredir mais depressa. Para fazê-la progredir mais depressa. Porque nós temos uma tendência natural ao acomodarmos, o comodismo, a zona de conforto. E aí, quando está tudo bem, ficamos ali, né, em água morna, sem tomar alguma providência, marcando passo no mesmo lugar. Então, quando vem estes eventos, todo mundo se agita, todo mundo procura dar um jeito nessa situação, e então aquelas regiões destruídas vão sendo reconstruídas, e ali elas vão tornando-se mais férteis, mais aptas, mais habitáveis, elas crescem. Então, demoramos muito. Aí é como se Deus desse um empurrãozinho. Vamos lá, senão não vai. Senão o povo para. E logo na questão 738, na continuidade, Kardec disse: mas olha, Deus não poderia empregar outros meios que não os flagelos destruidores? Será que ele precisava fazer exatamente assim com o povo, com a humanidade, que sofre tanto numa situação dessa? Ele não teria outros meios? E os espíritos respondem algo fantástico, porque eles dizem: pode e os emprega todos os dias. Deus não está dormindo. Ele não está esperando que a gente peça. Ele cuida da sua obra e dos seus filhos diariamente. Ele pode e emprega outros meios todos os dias. Mas que meios são esses? Que meios são esses que Deus está dando que, poxa, eu não estou vendo, o outro não vê? Onde está isso? Deus deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. Não precisaria do empurrão. Se cada um de nós que tem consigo a condição, os meios de progredir, simplesmente pelo conhecimento, e aí vamos lá para o tema desse mês de luz, escolhas e moral. As nossas escolhas.
o que é que estamos escolhendo e como estamos escolhendo viver. Então, o conhecimento do bem e do mal é a ferramenta que nós temos. As escolhas que fazemos é que dão o resultado. Deus poderia não necessitar fazer nada disso, se todos fizéssemos escolhas mais acertadas, mais felizes para nós mesmos. E aí nós vamos para a questão 783 do Livro dos Espíritos, onde Kardec diz: segue sempre marcha progressiva e lenta o aperfeiçoamento da humanidade? Será que vai mesmo nesse passinho de tartaruga indo? Porque parece que a gente não vê as coisas se movimentarem. Será? Tem hora que as pessoas têm... Eu até duvido. Não é possível. Parece que Deus esqueceu de nós e essa humanidade parou de vez. Não parou. Porque não existe a inércia no universo. E nós estamos inseridos dentro da movimentação. Dado o primeiro impulso da criação, estamos todos em movimento. Então, mas Kardec diz, mas vai ser assim, uma marcha progressiva e lenta esse aperfeiçoamento? E os espíritos responderam a ele: há o progresso regular e lento que resulta da força natural das coisas. Então, há um ritmo dentro da harmonia divina que é uma marcha tranquila, regular, contínua, sem altos e baixos, e num ritmo que todos podem acompanhar. Há isto. Mas se um povo não progride dentro desse tempo, dentro desse movimento, tão depressa quanto deveria, se o resultado não é satisfatório dentro desta previsão, Deus o sujeita, de tempos a tempos, a um abalo físico ou moral que o transforma. Aí vem a cutucadinha, é o aguilhão que Jesus fala. Dá-se uma cutucada, porque se não está dentro da programação, não se está cumprindo o que deveria, não se está fazendo como deveria, é hora de dar uma tarrachada, porque aí a gente corre. Então, é por isso que muitas vezes está tudo calmo e de repente parece que vira de perna para o ar a vida, para que a gente tome outro rumo, faça outras escolhas, aprenda a fazer diferente. Então, catástrofes e doenças que atingem a humanidade, elas são ocorrências do caráter verdadeiramente destruidor, ceifando milhões de vidas e sofrimentos de diferentes gerações. Mas, com o desenvolvimento da inteligência e moralidade, serão cada vez mais amenizadas. Vamos lembrar um exemplo aqui. O Japão é um local de muitos terremotos, nós sabemos disso. E a inteligência dos japoneses fez com que eles erguessem edifícios sobre estruturas de mola para que eles possam ter uma mobilidade e manter o seu equilíbrio. A mola ajusta e mantém o edifício em equilíbrio durante uma movimentação qualquer do solo. É o uso da inteligência. É o uso da inteligência e dos costumes, da moralidade. Vamos usar o mesmo exemplo do Japão. Que costumes eles desenvolveram usando também a inteligência? É comum todo mundo ter sua mochila de socorro pronta. Então, crianças já aprendem pequeninas a carregar as próprias mochilas, que tem ali o de emergência para uma necessidade. Quer dizer, qualquer movimento, qualquer coisa que haja, cada um passa a mão na sua mochila e ali ele tem o necessário para sobreviver, para se proteger, está ali. É um costume que adquiriram pela educação, pela disciplina, pelo conhecimento, pelo uso da inteligência. Então, as catástrofes, vai continuar tremendo o solo? Vai. Só que o resultado disso é cada vez mais ameno, cada vez mais suave em comparação ao que havia antes, porque agora há uma previdência do homem para com todas essas coisas.
É isso que nós estamos, então, desenvolvendo. Mas e as enfermidades? Porque vimos a questão física, dessas estruturas físicas. O caráter avassalador das doenças manifesta-se em 3 aspectos nessa proposta de movimentação com os seres: a endemia, a epidemia e a pandemia. Então, as doenças surgem nesses 3 aspectos: pandêmico, epidêmico e endêmico. A endemia é a presença contínua de uma enfermidade ou de um agente infeccioso em uma determinada zona geográfica. Por exemplo, a nossa Amazônia brasileira, ela tem malária, é endêmica, faz parte da região. 99% dos casos de malária são autóctones, quer dizer, eles surgiram ali, não foi importado nem de lugar nenhum para lá. Então, é ali que surge, porque a condição ali é favorável. É uma doença endêmica. Quem estiver nessa região está sujeito a essa endemia. Claro que também, por conta disso, já se desenvolveu a cloroquina e mais uns tantos de remédios para acudir essa situação. Desenvolve, a inteligência humana vai desenvolver. Aí nós vamos ter, então, o caráter da epidemia, que é uma doença que atinge uma área geográfica mais circunscrita num determinado momento. Ela não é dali, ela surge ali num momento, ela não é contínua naquele local. Então, por exemplo, a dengue. Nós temos a dengue, aqui no nosso estado de São Paulo, sempre que chega aos meses do verão, nós vamos lutando com a dengue, com mutações do mosquito, que é portador, que vai trazendo o vírus da dengue para nós, e assim, ela é uma doença epidêmica no Brasil. Surge, passa um tempo sem, daqui a pouco ela volta, cada verão ela volta, e novamente o homem é convidado a desenvolver a inteligência, a mudar os seus costumes. Olha a moral. Mediante o que ele já conhece da doença, já conhece, sabe que pode levar à morte também. Então, e não é porque nós estamos vivendo a pandemia que esta epidemia não está aí, porque a dengue está aí. Ela está fazendo parte do nosso dia a dia. Várias pessoas já tiveram dengue este ano, de 2020, já houve desencarne por conta da dengue hemorrágica, já houve, aqui mesmo na nossa cidade. Então, nós temos que tomar o cuidado. É a nossa hora de conduta moral, de melhorar o nosso costume. O zelo, nós não podemos esperar chegar verão apenas para tomar o cuidado. Isso tem que ser uma prática constante, porque é uma epidemia da nossa região. E aí temos uma pandemia. E o que é uma pandemia? É quando uma doença infecciosa, ela se espalha em diversas localidades do mundo, atingindo países e continentes. Entra todo mundo no mesmo pacote. Aí é uma pandemia. Então, o que nós estamos vivendo neste momento? Uma pandemia causada pelo coronavírus. É um vírus do tipo corona. Nós já tivemos outros que eles trazem gripes diferentes entre si. E agora nós estamos com o Covid-19, que é um vírus do ano de 2019, por isso ele é Covid-19. É a última mutação que ele fez, então é essa que está atacando todo mundo com essa violência. O mundo. Nós temos cerca de 180 países atingidos pelo Covid-19. Não é pouco. É muita gente padecendo com essa infecção. É uma doença infecciosa, que atinge as vias respiratórias, então causa aí, nós estamos vendo muitas mortes, muitas internações, muitos problemas em hospitais. Então, nós temos que ter atenção, porque estamos vivendo a pandemia do coronavírus, que é o agente infeccioso do Covid-19,
onde os primeiros casos surgiram em Wuhan, na China, e foram divulgados publicamente pelo governo chinês no final de dezembro. Mas até que esse governo permitisse algo público, essa história aqui já estava muito antes. Mas muito antes. Veio à luz do mundo em dezembro. A China é muito fechada em qualquer informação, então nós podemos imaginar que essa história já estava há muito tempo acontecendo e só depois que puderam, então, que avisaram o mundo, né? Então, o vírus, que é o SARS-CoV-2, é um coronavírus, ele tem um grande poder de mutação, um grande poder de virulência e um grande poder de transmissão. Transmite fácil, é violento, né? E modifica-se muito rapidamente. Daí a dificuldade de encontrar a vacina, porque quando consegue ajustar para um padrão de comportamento, ele já mudou para outro. E aí, nós estamos sujeitos a tudo isso. Poxa, mas é o fim do mundo. Será que nossa, agora vamos todos nos acabar com essa condição? Será que Deus não vê isso? Gente, vamos lembrar um caso que está na Revista Espírita de 1865, mês de novembro, com o título O Espiritismo e o Cólera. Cólera é uma doença, né? Uma doença que até pouco tempo na África tivemos muito, ainda tem no mundo. Imagine bem, nós estamos em 1865, em 2020 ainda existe cólera na Terra. É uma doença que ataca o trato digestivo, intestinal, desidrata, mata, cólera mata, e esparrama muito fácil mesmo. Então, esse artigo é muito interessante, porque um advogado de nome Repós Filho, ele escreveu a Kardec naquela época, e Kardec publicou a carta dele na Revista Espírita de novembro de 1865. E ele contava a respeito de um movimento que estava acontecendo, de que as pessoas, o cólera estava atacando. Então, era lá uma epidemia na região, na Europa. E muitas pessoas diziam que era coisa, como agora ainda falam, que é coisa do diabo, porque estão fazendo coisa errada, então é castigo de Deus. E pior, estava acusando, porque como o espiritismo estava surgindo naquela época, e aos olhos de muitos era feitiçaria, era alguma coisa de demônio, então que essa doença surgiu por conta do espiritismo. Nos dias atuais, com relação ao Covid, já ouvimos muita referência assim, não com relação ao espiritismo apenas, mas questões de cunho religioso, onde se olha tudo isso como um castigo de Deus ou como coisa do demônio. Nenhum, nem outro. Então, ele escreve a Kardec por conta disso. E fala também da posição do espírita. Ele já estava em 65, o Livro dos Espíritos já tinha saído em 57, então ele já estava com conhecimento da filosofia espírita. Aí já tinha saído também o Livro dos Médiuns, Evangelho, então já tinha a base doutrinária. E esse advogado escreve assim a Kardec: é sobretudo nesses tristes momentos de epidemia espantosa que a fé e a crença espírita dão coragem. Verdade. A fé e a crença espírita nos dão força, nos dão coragem. E ele continua fazendo algumas reflexões com base nessa fé que ele estava abraçando, dizendo: quem sabe se não devemos a essa calma da alma, a essa persuasão da imortalidade e a essa certeza de existências sucessivas em que os seres são compensados segundo o seu mérito e o seu grau de adiantamento. Então, nós temos, ele fala de persuasão da imortalidade, porque a doutrina espírita tem como um dos seus postulados básicos a imortalidade, claro. A certeza de existência sucessiva, as reencarnações,
Os seres compensados conforme seu mérito. É a nossa lei de causa e efeito e a questão da semeadura e colheita. E o seu grau de adiantamento. O conhece a ti mesmo, o conhecimento que é solicitado. Então, ele achava, quem sabe a nossa calma da alma não é resultante de tudo isso. Tá, é claro que essas coisas todas nos dão um tanto mais tranquilidade. Ele continua, quem sabe se não é por essas crenças, bases de nossa bela doutrina, que nós todos, espíritas de Constantinopla, ele estava escrevendo de Constantinopla, que somos, como sabeis, bastante numerosos, devemos ter sido preservados do flagelo que se espalhou e ainda se espalha em torno de nós. Agora, Kardec vai dar a resposta. Porque ele achava que por ser espírita era melhor e seria poupado de qualquer dificuldade. E nem o cólera ia atacá-lo porque ele era espírita. Então, por sermos espíritas, o Covid não vai nos atacar. Qualquer outro vírus, bactéria, fungo, vai se afastar de nós? Então, era isto que ele levantou naquele momento, que nós estaríamos como espírita. E é o que muitos passam nos dias atuais. Se você for dessa ou daquela religião, você vai ser poupado, porque há uma barreira, porque há proteção. Não existe. Digo isso, ele reforça, porque foi constatado aqui, a Lures, que o medo é o predisponente mais perigoso da cólera, como a ignorância, infelizmente, se torna uma fonte de contágio. Aí ele tem razão. O medo. O medo é algo que nós temos que cuidar com muita atenção. Então ele diz que o espírita não tem medo. E por isso ele está sendo poupado. E que o medo é um agente que facilita qualquer contaminação. E isso é verdadeiro. Mas Kardec diz, então, certamente seria absurdo crer que a fé espírita seja um atestado de garantia contra a cólera, como contra o Covid. Sem dúvida, os espíritas podem morrer de cólera ou de Covid como todo mundo. Porque seu corpo não é mais imortal que o dos outros, palavras do codificador. E porque quando chega a hora, há de partir por esta ou aquela causa. É hora de embarcar. Bilhete foi carimbado. Passou já, apresentou o seu documento, pode passar, porque seu embarque já está marcado. Então, Kardec diz, isso não vai dar qualquer diferença. Então, dizia Kardec, será que por causa disso, por sabermos com naturalidade o desencarno, a continuidade da vida, a reencarnação, de que podemos desencarnar por essa ou aquela forma no momento que for necessário, segue-se então que vamos negligenciar as precauções necessárias em casos semelhantes e baixar a cabeça diante do perigo? Porque não é minha hora, se não for minha hora, nada acontece, então não preciso tomar providência? Dizem, absolutamente não. Tomarão todas aquelas providências que são aconselhadas pela prudência e por uma higiene racional, porque não são fatalistas. Os espíritas não são fatalistas. E porque se não temem a morte, sabem que não devem procurá-la. Então, nós temos compromisso. A nossa moral nos obriga a cumprir regras, a ter providências, a cumprir aquilo que está sendo protocolado como ideal. Seja a nossa ficar em casa, usar máscara, cuidar de higiene, é álcool, é limpeza, seja o que for. Nós estamos obrigados a isso. Sabemos que a vida continua, que se desencarnar é o corpo que perece, a vida continua, mas nós vamos responder pelo descaso. Lembra-se de André Luiz, que foi chamado de suicida involuntário. Então, nós temos esse compromisso. Mas como está, então, cientificamente
é reconhecido que o medo, enfraquecendo e ao mesmo tempo o moral e o físico, porque o medo enfraquece as duas coisas, torna mais impressionável e mais suscetível de ser atingido pelas moléstias contagiosas. É evidente que toda causa tendente a fortificar a moral é um preservativo. Então, nos libertarmos desse medo, tomarmos as providências, são mecanismos para fortificar os nossos costumes mais saudáveis. E isso é que é um preservativo, é a mente muito tranquila. Isso hoje é tão bem compreendido que se evita tanto quanto possível, quer nos relatórios, quer nas disposições materiais, aquilo que pode ferir a imaginação por um aspecto lúgubre. Está lá na Revista Espírita, esse texto. Isto hoje é tão bem compreendido, manter a mente livre do medo, tendo as melhores atitudes, está tão bem compreendido que, tanto quanto possível, nos escritos, nas disposições materiais, aquilo que pode ferir a imaginação por um aspecto lúgubre deve ser evitado. Esta é a obrigação do espírita, este é o comportamento esperado do espírita diante da pandemia que estamos enfrentando. Nada de ir para Facebook, para o WhatsApp, com imagens horrendas sobre as dificuldades, com casos, ficando esmiuçando as situações, afligindo corações, colocando medo maior nas pessoas que já estão temerosas, porque elas vão se fragilizando, e aí vem os quadros de depressão, angústia, aflição, tudo isso. Então, a nossa obrigação como espíritas é evitar. Quando temos que falar sobre um caso grave, falemos o necessário. Mas não precisamos pintar o quadro diante de uma coisa tão difícil para outras pessoas. Isso é falta de caridade. Estamos sendo chamados a esse testemunho, gente. Não é por acaso que estamos aqui agora. É para fazer diferença. É para falar sério. Chega de bancar criança. Chega de querer ver circo, movimento. Então, nós temos que ter cabeça, pensamento, frieza do pensamento. Emmanuel diz o seguinte: o momento atual exige de cada um de nós uma certa dose de reflexão e discernimento, agindo com prudência no pensar, falar e agir. O pensamento, diz Emmanuel, é força criadora. Se desejamos saúde, é indispensável que nossos pensamentos sejam predominantemente saudáveis. Tem hora que eu penso e tem hora que eu dispenso, porque não vale a pena alimentar aquele pensamento pior. Se desejamos o bem, é imprescindível não somente falar no bem, mas pensar no bem e agir no bem. Estamos sendo chamados. Testemunho. É hora. Isso, André Luiz vai levantar no livro Evolução em Dois Mundos, quando ele fala no capítulo 20 sobre a invasão microbiana. E ele diz: amparo aos outros. Olha a atitude do espírita. Amparo aos outros cria amparo a nós próprios. Motivo porque os princípios de Jesus, desterrando de nós a animalidade, o orgulho, vaidade, cobiça, crueldade, avareza, e exortando-nos à simplicidade, à humildade, à fraternidade sem limites e ao perdão incondicional, estabelecem, quando observados, a imunologia perfeita em nossa vida interior, fortalecendo-nos o poder da mente na autodefensiva contra todos os elementos destruidores e degradantes que nos cercam, e articulando-nos as possibilidades imprescindíveis à evolução para Deus. Temos tarefa, amigos. Não estamos nessa terra por acaso, nem nos encontramos com os ensinos do Espiritismo por acaso. Ou somos ou não somos os trabalhadores da última hora.
A última hora chegou para nós. E agora é hora da ação. Então, vamos encerrando, lembrando aqui a frase que está lá no dome do túmulo dos restos mortais de Kardec, no Père Lachaise, em Paris, e que é uma frase que a gente precisa pensar bem. Nascer, viver, morrer, renascer e progredir sempre. Tal é a lei. Que Deus abençoe a todos, que nossa consciência desse progresso físico e moral que estamos fazendo diante desta pandemia, que nós possamos ser os semeadores da última hora, os trabalhadores do Cristo na frente árdua das dores humanas. Muita paz. Deus abençoe, Jesus ilumine a todos. Marina, que legal, que brilhante raciocínio. Muito obrigada. Foi muito válida a sua chamada de atenção para a gente estudar, para nós podermos compreender o amor de Deus, a maneira como Ele cuida da gente, a nossa parte, né, a nossa responsabilidade, o nosso quinhão, o que a gente precisa fazer, estudar e compreender tudo que nos acontece, né? E principalmente mudarmos os nossos costumes, a nossa conduta. Brilhante raciocínio, Marina. Nós agradecemos muito. Obrigada. Esse carinho em forma de palestra, de você compartilhar conosco todo o seu conhecimento, trazer dessa forma tão carinhosa, tão acolhedora para o nosso mês de luz. É sempre muito bom ter você conosco e foi brilhante. Muito obrigada mesmo, Marina. Muito obrigada ao Ari, que também nos trouxe esse momento de energias boas, como disse Emmanuel, como você citou, a gente precisa ter o lado positivo, a gente precisa vibrar positivo, energias boas, para que isso some, tudo seja somado para a evolução do nosso planeta. E o Ari está aí conosco, Ari, para a gente poder fazer a nossa oração. Abre sua câmera, Ari. Fale conosco. Não tem problema se a Ari não estiver aí. Liberou. Tá aí, Ari? Oi, Ari. Então, participe conosco da nossa oração, mas antes da gente fazer nossa oração final, a Marina vai fazer para nós agora. Eu gostaria de agradecer a Ari, agradecer a Marina mais uma vez pelo carinho, pela atenção. Muito obrigada. Convidar a todos para a semana que vem a nossa palestra final com o Guilherme Azeredo. Deixa eu consultar minha colinha aqui. Resgates coletivos e também com o momento musical com o Grupo Ânima, a Malu e o Elton. E muito obrigada a todos pela presença. E agora, Marina, por favor, faça a nossa oração de encerramento. Verdade, nós agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui encarnados, nesta hora, diante de todas essas dificuldades que o mundo nos apresenta, mas que tenhamos, sim, a consciência de que não estamos aqui por acaso. Existe uma razão clara para a nossa presença, o nosso próprio desenvolvimento moral e o desenvolvimento material que este planeta precisa e do qual nós podemos colaborar e devemos colaborar. Permita, Pai, que as energias, as boas vibrações, os bons pensamentos, os bons atos possam contar em favor desta humanidade, de todos aqueles, Pai, que não sabem da razão do próprio existir, mas que haverão de despertar um dia. Agradecemos a Jesus, o nosso amado, que nos ampara e permite que os benfeitores espirituais conosco estejam, nos intuindo, nos inspirando, nos fortalecendo a fé e a esperança. Abençoa, Jesus, a toda esta humanidade. Que este mês de luz seja, assim, para todos nós,
não um mês, mas uma vida de luz. Que a paz permaneça entre nós, agora e sempre. Que assim seja. Marina, muito obrigada, Ari. Obrigada a presença de todos. E fiquem conosco para o nosso chazinho fraterno virtual. Tchau, pessoal. Boa noite. Fiquem com Deus. Muito obrigado.